Uma dúvida muito comum das pessoas, né? Existe uma diferença ou não entre energia nuclear e arma nuclear? Você tem uma usina nuclear, obrigatoriamente você detém o domínio de fazer uma arma nuclear? Toda vez que você constrói uma usina nuclear, você vai produzir plutônio como um subproduto. O que você vai fazer com esse plutônio depende do que você quer fazer da vida. Tá? Por exemplo, o Brasil tem as usinas nucleares dele já há bastante tempo. Ele tem plutônio estocado. Esse plutônio, até a última notícia que eu tinha, tá? Ele está estocado nos próprios vasos de pressão das usinas, que era para se construir um depósito, mas, como sempre no Brasil nunca tem dinheiro para nada, o depósito não foi construído nunca, tá? E o plutônio que a gente gera está lá estocadinho em Angra 1 e Angra 2, em vasos de segurança, com proteção, mas eles estão lá. Então, o Brasil tem condições de fabricar uma arma nuclear? Tem. O Brasil tem condição de produzir uma arma plutônio, de fissão a hora que ele quiser. Tá? Isso era um segredo de tecnologia, um segredo de Estado, tá? Quando foi gerada a primeira arma atômica em 1945. O russo só conseguiu ter essa tecnologia em 1949. Hoje em dia, isso está disponível na internet. O que você tem que proteger é justamente o urânio enriquecido e o plutônio para impedir o acesso de pessoas que não têm que ter acesso àquilo, para você não gerar uma bomba nuclear ou até mesmo uma bomba radiológica, que é um outro troço muito mais fácil de ser construído, muito mais simples, tá? E extremamente perigoso também. O que seria uma bomba radiológica? É você fazer intencionalmente o que aconteceu com o Césio em Goiânia. Acho interessante o que você acabou de colocar aqui para a gente, porque eu percebo, não sei se é uma visão correta, a energia nuclear, pelo que eu percebo, ela é mais ou menos aceita hoje. Você não vê grandes protestos em países como França, né? Tem muita energia nuclear, o Brasil tem usina nuclear, Alemanha. Sim. Você não vê, já houve, anos 70 tinha muito isso, tal, protestos na rua contra a energia nuclear. Hoje, por exemplo, no Brasil, a transposição do Rio São Francisco gera muito mais protesto, e a Yanga está produzindo plutônio lá e ninguém está preocupado com isso. Você acha que existe mesmo a energia nuclear, é uma coisa mais aceita hoje em dia? Olha, o que aconteceu com a energia nuclear? Houve muita polêmica com a energia nuclear por causa das bombas. Então, é o terror das bombas que causa polêmica com a energia nuclear. Existe risco numa usina nuclear? O mesmo risco que você tem numa refinaria de petróleo. Se você não cumprir as normas, tá? Você pode acordar um dia com aquela usina passando por um processo que é conhecido como síndrome da China, tá? Já foi até objeto de um filme com a Jane Fonda. O próprio gasômetro do Rio de Janeiro, quando existia, se aquilo explodisse, metade do Rio de Janeiro ia junto. Então, é só uma questão de responsabilidade. Se você tem um equipamento nuclear, você tem que ter responsabilidade com ele. E aí existem aqueles problemas da fiscalização. Eu posso te dar um exemplo simples, tá? Meu pai era dentista, tá? Ele tinha um aparelho, era radiologista, ele tinha um aparelho de radiologia à base de rádio, era muito antigo, um troço de antes de eu nascer, eu estou com 65 anos, você imagina. Tá? Quando meu pai faleceu, tá? Esse aparelho de rádio ficou no consultório dele, que era na casa dele em Cabo Frio, tá? E eu peguei aquele trambolho, eu desfiz o consultório dele, que já era uma coisa totalmente ultrapassada, e fiquei com aquela ampola guardada dentro do casulo de chumbo dela. Tá? E comecei uma via crucis para entregar isso às autoridades. Tá? Essa via crucis durou 4 anos. Durante 4 anos, eu fiquei com essa porcaria na minha casa de Cabo Frio, procurando para quem que eu ia entregar. A que nem não quis receber, disse que eu tinha que entregar para a saúde pública do Rio de Janeiro também não quis receber, aí a de Cabo Frio também não quis receber. Tá? Eu ouvi sugestões do tipo, você gosta de pescar? Vai lá nas ilhas, nos papagaios, joga essa meleca dentro d'água. Falei, legal, daqui a 1 ano ou 2, vai ter um monte de peixinho, um monte de camarão de 2 cabeças, só eu vou saber por quê. Finalmente, depois de muita polêmica, de muito desgaste, eu consegui que recebesse, que a saúde pública recebesse aquilo. Mas, para você ver,
da mesma forma como aconteceu com o Césio... Tá? Você contou essa história aí, foi o que não fizeram com o fizeram aparelho com o aparelho hospitalar. do onde Césio, né? tá? Se eu fosse uma pessoa tão porque abandonado, você, né? você precisa conhecer para saber o risco. Aquelas pessoas que jogaram fora não sabiam do risco, ou eram muito irresponsáveis. E as pessoas que pegaram a sucata, coitados, não tinham a menor ideia com o que estavam lidando.